Olá, meus amores, e o meu entrevistado de hoje para o Categorizando é nada mais, nada menos que o ator e roteirista Felipe Fogosi. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Boa noite para todos os ouvintes, os espectadores. Um prazer estar com você aqui. E saiba que teve muitos fãs que enviaram várias perguntas e eu selecionei algumas porque você é muito querido entre as pessoas. Poxa, que bom, fico feliz em saber. E a primeira pergunta é como que foi o início da sua carreira em novelas? E como a gente já sabe, você iniciou fazendo propaganda. E como que foi esse início da sua vida artística? Bom, na verdade, os primeiros comerciais que eu fiz eu era criança ainda. Eu tinha acho que uns 4, 5 anos. Minha mãe ela era manequim e volta e meia me levava, né, para o trabalho junto com ela. E às vezes eles precisavam, né, algum comercial que precisava de uma criança e pergunta, você não quer, né, fazer e tal. Então eu cheguei a fazer alguns nessa época. Claro que para mim eu não sabia o que eu estava fazendo, para mim eu estava brincando, né, eu estava numa brincadeira. Mas quando eu comecei a fazer teatro com 15 anos, escola de teatro, né? Aí eu comecei a fazer comerciais mesmo, né? Eu entrei em agência e comecei a fazer vários, assim, fiz, sei lá, quase 100, eu acho, né? Fiz bastante, de certa forma, isso que depois eu vim saber, né? Anos depois que quando o pessoal na Globo estava procurando autores de São Paulo jovens, né, para uma minissérie Sex Appeal, foi muito dos comerciais que né, nessa época às vezes eu tinha 3 ou 4 comerciais simultâneos no ar. E aí viram, o Alexandre Avancini me falou que eles falaram, poxa, né, vamos atrás da agência desse rapaz aí para que, né, enfim, e daí acabei, claro, né, que fiz o teste junto com, eu acho que deviam ter uns 500 pessoas ali naquele dia fazendo o teste para a minissérie Sex Appeal e eu acabei passando e comecei assim, daí na TV, né? Então eu já tinha começado antes, né, no teatro, em comerciais e tal, mas na TV eu comecei com 17 anos. Foi uma profissão que você sempre quis fazer ou não? Foi no decorrer mesmo da sua juventude, com o que foi acontecendo, que você resolveu seguir essa carreira? E você chegou Olha, a pensar em outra? era uma coisa que eu sempre gostei, né? Cinema, eu sempre tive ligado com isso, né? Com acho que história, né? Com contar história, com cinema, quadrinho, desenho animado. Eu na adolescência paralelo a isso, né? Eu com 14 anos eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo para poder ver filme, né? Ficar o dia inteiro vendo filme. Então era uma coisa que eu sempre me atraiu, assim, cinema né, e cultura pop. Só que é, eu ainda não sabia que eu poderia vir a trabalhar com isso, né? Era uma coisa, era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma diversão, entretenimento. E quando eu vi as portas foram se abrindo, claro que, né, eu tive que correr atrás também, né? Eu fui fazer um curso profissionalizante de teatro. Mesmo assim, na época, quando eu fiz, ainda não tinha muito mercado para ator jovem, como hoje em dia, de certa forma, tem, né? Hoje você tem novelas específicas para um público infantil. Na minha época não tinha nem Malhação, né? Não tinha Chiquititas, não tinha internet. Então, hoje em dia, né, você tem os influencers das redes sociais, os adolescentes que têm um público grande já, de repente faz o seu próprio canal no YouTube e já, né, já tem. Na minha época não tinha essas ferramentas, né? Então era realmente mais difícil, assim, né? Eu não imaginava, né? Tanto que nessa época, com 17 anos, eu já estava me preparando para fazer vestibular, eu ia fazer publicidade, porque, né, para mim, assim, eu fiz o curso de teatro, foi legal, me diverti, faço os comerciais, mas, né, ainda mais, eu sou de São Paulo, só tinha, na época, a Globo no Rio fazendo novela, era uma coisa muito fora da minha realidade, né, mas, né, Deus abençoou, as portas se abriram e
E eu comecei e desde então, né, trabalho com isso. E de todos os personagens que você já fez até hoje, teve algum em específico que você gostou mais de fazer? Que ficou marcado por você? Olha, na verdade, são muitos, né? Em TV, teatro, cinema. Um personagem que eu fiz mais recentemente, eu gostei muito, é de um seriado do canal Universal Channel, né? Um seriado chamado 171 Negócio de Família. Eu gostei bastante de fazer o protagonista, mas era um personagem bem... e também não, pelo seriado em si, né? O seriado, diferente da novela, às vezes você consegue aprofundar um pouco mais, né? Nas relações. Mas eu acho que os meus favoritos assim na TV foi o Júlio, da Sex Appeal, o primeiro que eu fiz, que era também muito dramático, ele era um drogado, né? Um personagem bem complexo, assim. O Aleph, que né, foi muito divertido fazer, por toda a questão, né, de efeito especial e ter sido a minha, sei lá, a novela de certa forma que me lançou, porque apesar de eu ter feito, né, a Sex Appeal anteriormente, era uma minissérie que passava mais tarde, não era todo mundo que assistia, né, e a Olho no Olho foi uma novela das 7, e aí já todo mundo viu, assim, né, já foi realmente marcou uma geração, assim. E o Beto Montenegro também, dos Mutantes, é um personagem que eu gostei muito de fazer também, pelo tamanho da novela. Foram 3 novelas, na verdade, né, juntas, uma emendada na outra. Começou com Caminhos no Coração, depois Os Mutantes, depois Promessas de Amor, né? E era um personagem de mais ou menos parecido com aqueles que eu cresci vendo, de ação, né, um policial. Então tinha muita cena de luta, que é uma coisa que, né, aqui no Brasil não é muito comum para um ator, né, não é, geralmente as novelas não abordam esse tipo de coisas, assim. Então para mim foi muito divertido. Eu voltei a ser criança, de certa forma, de brincar como eu brincava ali. Então foi um personagem que eu gostei, que também marcou uma outra geração, né, porque o Olho no Olho marcou uma geração, Os Mutantes marcou uma outra, e agora, um pouco mais recentemente, né, em 2014, eu fiz Chiquititas, que também já é uma outra geração, né, daí é uma criançadinha, e hoje, né, Chiquititas também né, hoje a gente já tem YouTube, tem Netflix, então a criançada continua vendo. Então você tem sempre uma nova, vamos dizer assim, uma nova leva de crianças que chegam, né, acho que começa a ver com, sei lá, uns 6, 7 anos, 8 anos, então sempre, né, é muito bacana que agora eu, às vezes, vou, sei lá, no supermercado, encontro a mãe que assistiu a Olho no Olho e a filha assiste o Chiquititas, e daí a filha pede um autógrafo e a mãe fala, eu também era fã dele e tal. É uma coisa bem engraçada, bem gostosa, assim, de você ter 2 gerações assim, né, que te acompanham, assim. Então eu fico feliz com isso. É muito gratificante, né? E tem algum personagem que você não fez ainda que você tem vontade? Que te desafiaria como ator? Muitos. Isso é o bom do trabalho de ator, né? Você tem... o que não falta é personagem interessante, desde os personagens clássicos de teatro, né, até profissões, né? Às vezes você fala um personagem, de repente uma coisa às vezes determinante no personagem é o que ele faz, né? A profissão dele. Então tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Por exemplo, né, o Knock Me Out, que é o meu livro novo que eu estou lançando agora, né, que é o meu 5º, é um roteiro de cinema que eu mesmo escrevi sobre um lutador, né, que eu também fiz artes marciais durante muito tempo e sempre gostei desses filmes, né, de
que trazem uma questão de superação, né? Um inspiracional, por exemplo, tipo rock, né? Quer dizer, e muito disso se traduz através desses personagens que são lutadores, porque você tem toda a disciplina do exercício, tem uma questão meio que de sacrifício, né? De você ter que enfrentar um combate ali. Então é uma coisa que me interessa bastante, assim, e que na verdade, os meus quadrinhos, né, de certa forma, eu vou aproveitar aqui e mostrar, né, para o pessoal que está em casa. Tem muitos fãs que estão assistindo, então. O primeiro que eu lancei foi o Aurora, né? Depois eu lancei o Comunhão, Um Outro Dia, que é esse aqui, Um Outro Dia, e ano passado eu lancei o Caos, que é a continuação da Aurora. Então, de certa forma, todos esses roteiros têm personagens que eu escrevi para mim mesmo fazer, né? Então, seriam já personagens que eu gostaria de fazer das minhas histórias, né? Como o Knock Me Out, né? Como esse aqui, que inclusive vou convidar o pessoal aí já a conhecer, né? Eu estou com uma campanha no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, onde o pessoal pode fazer uma pré-compra, né? E ganhar um monte de presentes, de recompensas, como todos os meus livros, camisetas, pôster, inclusive participar da história, virar um personagem na história. Então, né, pessoal que está assistindo aí, vá lá para conhecer as histórias que eu gosto de fazer. É www.catarse.me/KMO, que é a sigla de Knock Me Out. Então é só entrar lá, ou então, se é difícil anotar, entrar nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, por exemplo, na bio, tem o link, é só clicar, você já cai lá e participa aí da campanha, e depois é só esperar que chegue em casa autografado, com as recompensas que o pessoal escolheu, né? Nossa, que legal. E aproveitando a oportunidade, me fale um pouquinho sobre os seus livros, como que surgiu esse interesse em escrever, e fala um pouquinho sobre cada um. Então, como eu disse, né, isso fazia parte da minha infância. Eu cresci lendo quadrinho. Meu pai, na verdade, já lia e mesmo antes de eu ser alfabetizado, ele já me comprava quadrinho, eu ficava vendo, né, as imagens, assim. Então, me acompanhou durante toda a infância, um pouco da adolescência. E depois eu fui fazer, né, eu comecei a trabalhar, fiz faculdade de cinema, cheguei a morar nos Estados Unidos 2 anos estudando na UCLA, na Califórnia, em Los Angeles, né, roteiro. E quando eu voltei para o Brasil, isso foi finalzinho de 2003, começo de 2004, eu comecei a escrever vários roteiros de cinema, tentando vender lá no mercado americano, né? Só que eu vi que não é tão fácil assim, estando no Brasil, você conseguir entrar lá no mercado, e daí uma das soluções eu falei, em vez de deixar os roteiros na gaveta, eu vou adaptar para quadrinho, que é uma coisa que eu sempre gostei de ler, né? E que hoje em dia muita gente faz esse caminho contrário, quer dizer, né, os filmes todos da Marvel, da DC, vários seriados nasceram como quadrinho e são adaptados para o cinema. Eu falei, então eu vou pegar os meus roteiros de cinema e vou adaptar para quadrinho. E aí o primeiro que eu lancei, né, como eu falei, foi o Aurora, que é uma ficção científica, com bastante pesquisa, toda a parte de astronomia, física, medicina. Eu pesquisei para criar uma base verossímil, e daí a gente viaja na sociedade secreta, na teoria da conspiração, nova ordem mundial. Então é o primeiro que eu lancei que, né, até hoje o pessoal continua comprando e gosta muito. Depois eu lancei o Comunhão, que daí já é uma história de suspense com terror psicológico, a história de um time de corrida de aventuras que vem para o Brasil participar de uma prova. Eles se perdem na Mata Atlântica e acabam encontrando uma tribo dominada por um psicopata. Eles têm que lutar para sobreviver. Então é sobre a resiliência do espírito humano, assim, o que você tem que fazer para vencer o mal, né, para não sucumbir sem perder a esperança. Então, apesar de ser um suspense, tudo tem uma mensagem positiva. Daí, em 2018, eu lancei Um Outro Dia, que inclusive eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura como teatro. Primeiro eu escrevi, né, eu participei desse concurso nacional de dramaturgia no ano de 2000, como teatro, e depois eu ganhei, né, e depois eu adaptei para cinema, e de cinema eu adaptei para quadrinho, que lancei em 2018. Então, 18 anos depois que eu tinha ganhado o prêmio como teatro, eu lancei como quadrinho. É uma história que eu tenho bastante orgulho também. É um drama sobrenatural, a história de um jovem que morre, ele encontra a morte e ela leva
leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele. Então ele tem que refletir sobre as escolhas dele, as amizades, as relações familiares, e fala um pouco de droga, um pouco de política. Ele é bem contemporâneo, assim, e muita gente que lê gosta da reflexão que a história propõe. E ano passado eu lancei o Caos, que é a continuação do Aurora, que na verdade vai ser uma trilogia, né? Que eu já acabei de escrever a terceira parte, que eu quero lançar no que vem. E esse é o segundo também, que é incrível, continuando, né, com os personagens do Aurora, mas aí trazendo mais coisa, né, mais informação, mais aventura. E o Knock Me Out, né, que é essa história que eu acabei de falar, que é de um brasileiro lutador de jiu-jitsu que vai para os Estados Unidos buscar, né, o seu caminho, e ali ele se apaixona lá, ele é convidado para o maior evento de MMA do mundo, ele tem que decidir. É uma história muito, muito bacana, onde eu, né, faço essa homenagem aí aos filmes dos anos 80, que muita gente, né, que a gente gosta, que a gente cresceu vendo. E é isso, tem muito também da minha experiência quando eu morei lá, né? Eu escrevi exatamente em 2004, um pouquinho depois que eu tinha voltado para o Brasil. Eu queria falar um pouco dessa experiência de ser estrangeiro, né? De como é você estar num país diferente, numa cultura diferente, ter que se adaptar. Então é uma história bem pessoal, assim, e que eu estou muito feliz com o resultado, né? As artes tão lindas, todo dia, né, eu falo com os desenhistas, com os coloristas, eles me mandam as páginas para eu ir aprovando, assim, então tá ficando muito bonito, e é isso. Eu convido o pessoal a participar e colaborar, ser né, o nome de todo mundo que participar vai estar lá como colaborador, então o pessoal vai falar, olha, eu ajudei a fazer aqui, né, que é muito bacana, além das recompensas, né. Então, digamos, tem previsão para próximos livros saindo? A previsão de lançamento do Knock Me Out, né, que está na campanha até o dia 31 de maio, que as pessoas, né, podem participar e ganhar essas recompensas exclusivas. Inclusive vai ter sorteio de kimono também, tem 3 kimonos da Keiko que a gente vai sortear entre os colaboradores. Então essa primeira etapa, vamos dizer assim, que é da campanha, né, da pré-venda, termina em 31 de maio, e aí a nossa previsão de lançamento, de entrega dos livros, o lançamento físico é entre outubro ou novembro, depende, né, daí tem toda uma questão de gráfica e tudo, né, eu sempre deixo uma margenzinha, porque às vezes atrasa um pouco, mas é isso, entre outubro e novembro. E aproveitando a oportunidade também, vamos falar agora em sonhos. Se você tem um sonho de escrever e produzir o seu próprio filme. Com certeza, todas essas histórias, né, que eu lancei como quadrinho, eu gostaria que virassem filme ou seriado, virassem audiovisual, porque eu escrevi como audiovisual, né, então esse é um sonho de um dia que ganha as telas, né, e aí vai completar o ciclo, né, na verdade, né, eu escrevi como roteiro de cinema, virou quadrinho, e daí de quadrinho vira cinema ou seriado, enfim. Então eu tenho esse sonho, sim. E aproveitando a oportunidade também, você tem uma franquia de sorvete, uma Nuve. Nuve. É Nuve, né? Me conte como surgiu esse interesse em criar essa franquia. Olha, na minha vida tem umas coisas que são muito engraçadas, né? Como isso. Hoje eu faço coisas que eu fazia, que eu adorava quando eu era pequeno, que era, né, ver filme, era brincar, né, que quando você brinca você está contando história, você está vivendo um personagem, e ler quadrinho, enfim, né, escrever, esse mundo de criatividade. E eu sempre gostei de sorvete, sempre, a minha infância inteira foi marcada por isso, e eu, mesmo adulto, eu gosto muito de viajar, e sempre quando eu viajo eu procuro, né, é uma coisa que eu faço, eu procuro as melhores sorveterias de qualquer lugar que eu vou, qualquer país que eu vou. Antes eu pesquiso, eu não bebo, né, não bebo nada, então eu faço mais ou menos com muita gente faz isso com vinho, né, quem é enólogo, quem gosta de vinho, vai em vinícola e vai visitar, eu faço isso com sorveteria. E foi quando foi em final de 2018, eu
participei, fui convidado para ver a palestra, né, uma palestra sobre franquias. Eu fui, né, na verdade, fui simplesmente, né, porque fui convidado, eu não tinha ainda nenhuma intenção. E aí os meus 2 sócios, que eles são do Paraná, eles estavam, né, na verdade, um sócio, que é o Erlon, ele estava presente na mesma palestra e pouco tempo depois ele entrou em contato comigo através do LinkedIn, falando, olha, né, eu tenho um sócio, que é o Fabrício, a gente está querendo montar uma franquia de gelato, né? E eu te vi, né, nesse evento, a gente não chegou a se falar, eu não conheci ele lá, mas ele falou, a gente estava procurando alguma pessoa, né, uma pessoa pública, uma personalidade que fosse interessante se associar com a imagem da marca. E o que ele não sabia é exatamente que eu tinha esse passado com o sorvete, né? Que há anos eu meio que fazia uma pesquisa de mercado por mim mesmo, no sentido de ir visitando, né, no mundo inteiro sorveterias e experimentando sorvetes dos mais variados tipos, né? Então, quando ele veio com essa proposta, falou assim, olha, eu falei, nossa, encaixa muito com, né, eu não tinha, né, não imaginava né, ser sócio de uma sorveteria, de uma gelateria, mas é uma coisa que eu adoro. Então, sabe, para mim foi um sinal, assim, foi uma coisa muito, né, eu sou cristão, então para mim eu acredito muito que Deus vai dirigindo a nossa vida, né, nas escolhas, e eu pelo menos procuro, né, sempre peço que Ele me conduza e tal. Então para mim foi, claro, né, que depois fui, e eles também, né, são cristãos também, então teve uma sinergia ali, né, várias coisas concomitantes, assim, para que desse certo. Então eu fiquei muito feliz, né, porque não é simplesmente um trabalho que de repente me convidaram e eu não tenho nada a ver com aquilo, né? Não é, poderia fazer como ator, porque muitas vezes a gente, né, faz comercial, você, né, um produto te contrata, uma marca te contrata para você ser o garoto propaganda, enfim. Mas nesse caso específico era uma coisa que realmente tem muito a ver comigo, né? Porque eu sou fã de sorvete, né? Eu gosto muito de sorvete, e daí foi muito legal do processo todo de desenvolvimento da marca, por exemplo, o quiosque, né, o desenho que acabou sendo, né, o modelo para o nosso quiosque, eu que desenhei, que sugeri, né, e passei para o time de arquitetas, né, que a gente contratou. Então participei, né, do logo, como eu tenho toda essa questão visual, né, essa parte criativa. Para mim é muito fácil, vem muito fácil desenvolver toda essa parte de logotipo, né, de imagem, de marca. Então foi muito legal, né, quer dizer, não é também eu estou só como uma pessoa pública, né, para aparecer. Não, eu literalmente participo, né, das questões mesmo de gerenciamento, de como a marca é conduzida. Claro que dentro, né, cada um tem, eu falo que é bem equilibrada essa parceria, né, entre eu e os outros 2 sócios, que o Erlon é um cara fera nessa parte toda de franquia, ele é especializado nisso, dá consultoria, né, já deu para o Sebrae, enfim, é um especialista em toda essa parte de franquia. E o Fabrício, ele já tinha uma gelateria, ele já tinha muitos comércios, né, na área alimentícia, lanchonetes, cafés, então fica bem equilibrado, assim, né, cada um, e claro, né, todo mundo opina junto e a gente chega sempre num consenso muito bacana. E você é uma pessoa muito abençoada em poder trabalhar com tudo aquilo que você sempre quis e gosta. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um privilégio, né? A gente poder fazer o que gosta, né? Porque muitas vezes, né, tem gente que eu encontro e me pergunta, né? Fala, poxa, eu quando era jovem eu queria fazer, sei lá, ser jogador ou ser músico, alguma coisa. Eu acabei seguindo uma carreira talvez mais por segurança, né, para ter uma segurança financeira ou econômica, mas eu tinha esse sonho. Então, para mim, assim, poder conciliar as duas coisas, né, de poder, obviamente, né, a gente tem que trabalhar, tem que, né, ganhar o pão de cada dia,
mas unir isso com as coisas que me motivam e que eu tenho prazer em fazer, realmente eu me sinto privilegiado por isso, assim. E aproveitando a oportunidade de uma fala sua, a Sandra Mara de João Pinheiro pediu para eu perguntar se você é católico ou evangélico. Eu sou evangélico. Eu nasci na igreja, né, minha família era católica, mas aos 15 anos eu me converti e sou evangélico. Agora eu vou aprofundar um pouquinho na sua vida íntima, que são as perguntas da Juliana de Pernambuco. Ela pediu para você definir em 5 características quem é Felipe Fogosi. Olha, brasileiro, cristão, corintiano, cinéfilo, sorveteiro, gelateiro e principalmente isso, cristão, né? Talvez eu acho que isso defina bem. Agora defina 5 características que você admira em uma mulher. A honestidade, humildade, inteligência, generosidade, bom humor. Já foram 5, né? Eu acho. Se tiver mais, pode acrescentar, não tem problema não. Eu acho que principalmente ser temente a Deus, né? Mas é isso, ter um bom coração, né? Acho que, como todo mundo, né? Ter uma vaidade equilibrada, né? Saudável, e se conhecer, né? Acho que ser uma pessoa que se conheça, né, que não seja levada pelas pessoas, pelas modas, né, por isso. E qual a dificuldade que você está tendo em achar a mulher da sua vida? Olha, isso é uma coisa que eu acho que, como eu falei, né, que Deus que tem que promove esse encontro aí, né? Eu já namorei bastante, já tive, né, vários relacionamentos e eu acho que a gente é feliz nesse sentido, quando você consagra, né? Você realmente convida que Deus participe da tua escolha, do teu relacionamento, do teu casamento, né? Tem um versículo que eu gosto na Bíblia que diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Então, no sentido de, né, você tem um cordãozinho, é mais fácil, né? Se você tem 3, então 3 no sentido, né, do homem, da mulher e Deus. Então, se Deus não estiver junto ali, é muito, muito difícil, né? Assim, obviamente acontece, mas a gente vive hoje em dia em tempos que, vamos dizer assim, o casamento não é tão valorizado como já foi, né? Então é muito fácil as pessoas se separarem, né? E falo isso de mim mesmo, né? Quer dizer, então eu acho que se realmente você não for um compromisso seu de querer e que também, além do teu compromisso com ela, com a tua esposa, é com Deus, porque, né, em alguns momentos que o relacionamento de repente estiver abalado, estiver passando por uma fase, né, uma crise, que isso acontece, é normal, muitas vezes se você não tiver esse relacionamento com Deus, nesse sentido de que Ele faz parte daquela união, né, é mais fácil das pessoas romperem esse laço, né? Então, enfim, é isso, né? E na sua opinião, quais seriam os principais motivos que levariam um namoro a acabar? Poxa, eu acho que, como eu disse, acho que o primeiro é isso, né? Não ter Deus, não estar baseado num compromisso maior. Né? Se é uma coisa simplesmente carnal, física,
né? Pode ser que chegue um momento que enjoe, ou que né, a outra pessoa queira uma novidade, enfim, né? E daí tem aquilo que a gente sabe, né? A questão financeira também, se é baseado só nisso, né? Se é uma coisa muito por comodidade, ou por o que a outra pessoa pode te oferecer, né? Nada disso é uma base boa, né? Sólida para você construir um relacionamento. Porque tudo isso pode acabar, né? Uma hora né, é aquela coisa que, né, se diz nos votos, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, quando está na saúde e na riqueza é fácil, né? Agora, e quando está na doença e na pobreza, né? Será que vai ter exatamente essa solidez, vai ter esse compromisso para conseguir atravessar essas, né? Isso que faz parte da vida, né? Porque isso, né? Isso é inerente da experiência humana, né? Isso. Então, às vezes, se o relacionamento tá baseado, né, nessas coisas que são transitórias, aí pode ser que acabe, né? Você tem vontade de se casar, de ter filhos? Na verdade, pessoalmente, é o meu maior objetivo, né? Isso é o que eu espero poder que aconteça ainda na minha vida, que eu viva isso, né? Você adotaria uma criança? Olha, eu acho que sim. Eu ainda não pensei com seriedade sobre isso, né? Mas eu acredito que sim. Eu gostaria de ter, né, os meus primeiro, mas eu acho que adotar é um ato muito nobre. Eu acho que abençoa tanto o casal quanto, né, a criança. Então é uma coisa que eu incentivo. Eu acho que, né, que as pessoas deveriam procurar fazer mais, adotar, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que nós fomos adotados também, né? Que Deus nos adotou através de Jesus. É uma adoção espiritual, né? Então agora nós somos filhos através de Jesus. E a Heloísa, de Recife, Pernambuco, perguntou se você é fã de Dragon Ball Z. Não sou, não, porque não é da minha geração, assim. O Dragon Ball, eu acho que eu já era adulto quando o Dragon Ball apareceu, então eu só sei do Dragon Ball, mas eu não conheço nada do Dragon Ball, assim, sei o nome, né, Dragon Ball, mas personagens, eu não... os personagens da minha infância são outros, assim. E agora, voltando para a época que você participou do programa Fazenda, como que foi esse convite para participar e por que você aceitou? Bom, eu estava contratado na Record e durante 4 anos eles me convidaram, né? Todo o tempo que eu estava lá, todo ano que tinha... Na verdade, eu estava lá já fazendo novela quando teve a primeira edição, né? E daí, nas edições seguintes, todas as vezes eles me convidavam e eu, né, agradecia, né, educadamente. E daí, meu contrato encerrou, eu fui para a Band, eu apresentei um programa lá durante um ano chamado Acredite Se Quiser. E quando o contrato terminou, eles me convidaram novamente à Record. Então eu aceitei meio que como uma forma de reaproximação com a emissora, né? Vamos dizer assim, eu tinha ido para outra emissora, então foi mais com uma questão assim de um movimento profissional no sentido em relação à emissora, né? Não... Enfim, hoje, né, até foi divertido a experiência, assim, quer dizer, não me acrescentou em nada como ator, né? Para mim não fazia muito sentido participar do reality, porque eu não via um propósito profissional, assim, né, como na carreira como ator, entendeu? Porque você não tá lá, eu pelo menos, né, não estava interpretando nada, você tá lá. E eu também não gosto muito dessa questão de fofoca, né? Eu sou avesso a isso, né? Então, mas foi uma experiência, um reality show naquilo,
é uma experiência única, não tem nada igual, assim, né? Não tem nenhum trabalho igual aquilo. Você está 3 meses dentro de um programa, né? Você está vivendo dentro de um programa. Então, realmente é uma... assim, não é fácil, né? É cansativo, é estressante, né? Mas também tem coisas divertidas, né? Pelo menos no que eu participei, você tem os animais, você tá numa fazenda, você tá... Mas você não está na vida normal, né? Pelo menos para mim, a minha experiência, eu sabia o tempo inteiro que eu estava trabalhando, entendeu? Mas só que é uma experiência muito intensa, porque você está naquilo 24 horas, né? Diferente do teu trabalho, você está lá, sei lá, 8 horas, 12 horas e você termina, vai para sua casa, tem sua vida, né? Vê o que quer, tem seus familiares, seus amigos, né? E lá você está confinado, né? Então, é uma experiência realmente intensa, mas... o público gosta, né? Eu acho que de repente também foi uma oportunidade das pessoas que me viam só interpretando, né? Conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais ali no dia a dia, apesar que, né, novamente, não é uma circunstância natural, porque né, você está dentro de um programa, mas querendo ou não é isso, né? Eu pelo menos fui o que eu sou, né? Sim. Posso falar por mim, né? Em segundo lugar, você imaginaria que ficar até o final do programa assim? Olha... Foi uma surpresa. Eu não sabia, na verdade. Eu nunca tinha assistido, eu não tinha assistido nunca nenhuma outra, nem Casa dos Artistas, nem Big Brother. Eu nunca tinha visto nenhum desses realities antes. Então, eu não tinha muita expectativa, sabe? Agora... Claro, eu também sou competitivo, né? Então, quando tinha essa coisa de ganhar e das provas, assim, e se tinha... Aí eu queria ganhar, né? Eu queria ganhar. Então, eu tava com esse mindset, assim, né? Eu tava com essa mentalidade de enquanto eu estiver aqui, eu vou querer ganhar, entendeu? Né? Porque para mim é isso, a graça, inclusive, era muito do que eu gostava do programa, eram as gincanas, né? Porque o resto era isso, você ficar lá na piscina, gostoso, né? Quer dizer, podia ser bem pior, né? Você tem comida, você tem sol, você tem, né? Então, não é tão ruim. Mas o que eu me divertia muito era isso, eram as provas e tal, né? E claro, né? Poder ser o ganhador, né? Tinha um prêmio de 2 milhões, enfim, era né? Se é para brincar, vou brincar para valer, né? Mas então as coisas foram indo, eu vi que eu fui ficando, mas eu fui lá para a eliminação, para a roça, né, que chama várias vezes, então várias vezes tinha, e teve momentos, por exemplo, que tinha a opção, né, de eu escolher um prêmio ou ir para a roça. Toda vez eu falava, não, eu prefiro o prêmio, eu vou para a roça, porque para mim é isso, eu falo assim, estamos no jogo aqui, entendeu? Eu não tava com, ai não, eu via, né, as pessoas, eu não sei, talvez porque eu nunca assisti, tinha, né, acho que, né, outros participantes preocupados, né? Não, a gente tem que, né? Essa história de vamos tramar, vamos. Eu tava lá, falei, se é o público que decide. Se quiserem que eu fique, eu fico. Se não quiserem, eu não vou ficar. Então, vamos, né? Para mim, eu tava, né, o meu pensamento enquanto tava lá é isso. Eu vou curtir agora que eu aceitei que eu tô aqui. Vou curtir e vamos ver até onde vai, né? Era isso. E quando você saiu do programa, você teve a curiosidade de ver como foi sua participação lá dentro? Eu vi algumas provas, né? Eu quis ver as provas, mas muito pouco, porque daí tem aquele eu sei do que para mim eu tenho a minha experiência que eu vivi lá, né? Eu não preciso depois ficar vendo o que falaram, que as outras, né? Porque daí tem todo uma indústria, vamos dizer assim, de gente que o trabalho deles é comentar as coisas, os programas, né? Então, qualquer coisa que eles vão falar é uma suposição do que eles acham, do que, não, eu sei do que eu vivi, então eu não preciso, né, ver, né? Porque, inclusive, isso vai ser uma versão adulterada, que as pessoas vão projetar lá o que elas acham, né? Vai ser, então eu falei, não, isso daí vai só, tipo, me envenenar, entendeu? Eu vi as provas, o resto já foi, né? Aconteceu e pronto.
E hoje, se você recebesse um novo convite para participar de um reality show, você iria? Olha, eu participei de um outro chamado Aula, como é? Que Maravilha, Aula de Cozinha, Que Maravilha, que é um programa do GNT de culinária, né? Com o Claude Troagro, que é um chefe francês, foi muito divertido, né? E isso eu acho bacana, né? Alguma coisa que envolve alguma habilidade, algum talento, algum conhecimento. Então, por exemplo, no caso, né, cozinhar, aprender a cozinhar. Então, foi muito divertido. Então, assim, eu acho que eu participaria nessa linha, assim, né? De alguma de aventura, que é uma coisa também que eu gosto bastante, né? Disso, de gincana, de esportes, né? Eu acho que tem alguns, vamos dizer assim, algumas fórmulas, né? De reality show, alguns modelos de programa que me atraem mais do que outros, assim, né? Esses que envolvem algum tipo de talento, que você tem que aprender alguma coisa, eu acho que é interessante, porque te acrescenta algo, né? Agora, esses que, quer dizer, na vida a gente nunca pode dizer, né? Nunca. Mas eu acho difícil participar, apesar que, né, como eu disse, na Fazenda especificamente, tinha algumas coisas, né, de você pelo menos lidar com os animais, de aprender coisas ali também, de dar sobre a fazenda, né, claro, não é uma de verdade, mas assim, eu aprendi muita coisa ali de cuidar de bicho, de animal, né, que é legal, que eu acho que mas essa questão do confinamento, da fofoca, isso me interessa zero, assim, sabe? Não? Então, a probabilidade de repente, né, como eu falei, de alguma coisa que seja divertida, né? Ou pelo menos um gincana, aventura, né? Ou alguma coisa de ter um conteúdo que não seja só um confinamento entre as pessoas, né? Exato, porque daí eu acho que é muito uma coisa que eu não... Interessante, acaba sendo interessante. Até mesmo para o público, assim, não traz uma coisa muito positiva, assim, sabe? Às vezes é ver o pior do ser humano, né? De intriga, de fofoca, eu acho que não acrescenta, assim, sabe? Geralmente não acrescenta, né? Essa coisa, é isso, parece que é para satisfazer um prazer de fofoca das pessoas, que é uma coisa que eu na vida, né, normal, eu sou contra, eu acho que é uma coisa negativa, né, que não é que eu acho, a Bíblia mesmo diz, né, que é uma coisa negativa, né, que a gente não deve alimentar esse tipo de coisa, né. Então, eu acho que a gente tem que procurar oferecer conteúdos que agreguem, né? Que agreguem para todo mundo, né? Para quem está em casa assistindo, para você que está fazendo. É isso. E agora vamos aproveitar a oportunidade e deixo aberto para você mandar uma mensagem para todos os seus fãs, para todas as pessoas que estão te ouvindo. Esse é o momento. Bom, primeiro eu quero agradecer o carinho, né? Cada vez que, né? Quanto mais o tempo passa, mais eu dou valor, assim, eu fico feliz, né? Eu vejo que tem gente que acompanha, né, durante anos e é isso, né? Você só pode agradecer, né? Por que as pessoas de repente gostam de você, né? E tem uma simpatia, então um apreço. Eu sou muito grato por isso. Quero convidar, né, quem talvez só conheça, né, novamente meu trabalho como ator, que conheçam o meu trabalho como escritor, como quadrinista, né, que é um material que eu faço com muito carinho, com muito prazer, né, procuro fazer o melhor possível, e daí são histórias que eu sou responsável, né. Quando a gente está numa novela, você está interpretando a história de uma outra pessoa, você está colaborando numa história de uma outra pessoa, né, de um autor. Nessas histórias são histórias que saem, né, do meu coração, assim, então né, convidar o pessoal novamente a conhecer, tá tendo essa oportunidade, né, de todo mundo poder, através dessa campanha do Knock Me Out, já adquirir todos, né, tem vários pacotes, vários combos, então acessem lá, novamente, a www.catarse.me/KMO, e é isso, né, que Deus abençoe a todo mundo, fiquem com Deus e muito obrigado.
Eu que tenho que agradecer também imensamente por você ter me concedido essa entrevista. Para mim foi uma honra imensa, viu? Eu te desejo tudo de bom, que você seja uma pessoa abençoada como você tem sido até hoje. E eu tenho muito que agradecer. E falar que você é uma grande pessoa abençoada por fazer aquilo que você ama, que quando você fala naquilo que você faz, seus olhos brilham, o seu semblante transborda alegria. Então é nitidamente visível que você ama o que você faz. Não, como eu falei, né, a vida passa muito rápido, né, então a gente tem que aproveitar e cumprir o nosso propósito, né, e eu acho que o meu propósito aqui é esse, fazer arte que leve uma mensagem, né, uma mensagem positiva, uma mensagem de vida, e é isso que eu estou procurando fazer, né. E sabe que você é uma pessoa de muita luz e tenho novamente que agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Beijo, beijo.